E agora, para continuar, nós vamos chamar a doutora Leila de Oliveira. Ela é psicóloga clínica e vai falar sobre psicologia positiva e o papel da esperança, que é aquela que a gente precisa manter sempre, que o doutor Akari também refletiu aqui com a gente. Uns 15 antes, né? Para a pessoa ter tempo, deveria ter uns 20, mas, né? Tá. Então, bom dia a todos, agradeço o convite da Abrela. Eu faço parte do núcleo Antropos, que é interdisciplinar, aqui da escola, ligada à psiquiatria. Eu sou psicóloga clínica com especialização em medicina comportamental. Eu fui convidada através do organizador do Antropos para vir falar sobre a psicologia positiva e o papel da esperança. Sobre a esperança, eu gostaria só de falar rapidamente o que o doutor Akari falou sobre Pandora. Realmente ela era uma deusa e o panteão dos deuses deu a caixinha para ela, pediu para ela não abrir a caixinha até uma segunda ordem. E ela, muito curiosa, foi abrir a caixinha e todos os elementos negativos, doenças, tristeza, raiva, vieram para fora. E ela rapidamente fechou a caixinha e ficou lá a esperança, que realmente não só é a última que morre, mas é a esperança que dá para todos nós vivemos e também pensamos até numa vida futura, não só aqui, como em outros planos também, né? Então, eu vou falar sobre a psicologia positiva, que é uma ciência das experiências positivas, sejam elas subjetivas, de caráter individual, como de instituições governamentais e privadas, cujo propósito básico visa o bem-estar através da integração de forças e virtudes e pelo caráter preventivo de patologias. Estudos foram compilados e quem começou e cunhou esse termo psicologia positiva foi um grupo de psicólogos inconformados da psicologia e, em geral, a saúde, só lidar com a doença e não pensar na saúde em si, né, ou na prevenção. Então, o Martin Seligman, ele é psicólogo, e também Mihaly Csikszentmihalyi, da Claremont University, eles se uniram mais ou menos em 2000, no México, com outros também que lidavam já com essa ideia de positividade, em vez de só olhar os aspectos negativos, né? E eles, então, desde aquela época, começaram a estudar, até de forma empírica também, sobre felicidade, sobre bem-estar. A psicologia, antes da Segunda Guerra, ela apresentava 3 missões. Na verdade, a psicologia não era uma profissão já conhecida. Ela era para as pessoas formadas em medicina e filosofia. Então, ela não era uma profissão, ela era um estudo realizado por médicos, psiquiatras e por filósofos. E antes da Segunda Guerra, a psicologia tinha 3 missões distintas, que era tratar doenças mentais, tornar a vida das pessoas mais satisfatória e produtiva e identificar e incentivar novos talentos. Depois da Segunda Guerra, em 86, por questões econômicas, começaram a ter uma ideia diferente da psicologia. Na criação do Veteranos da Fé, eles viram que a psicologia poderia ser usada como um meio de tratar os distúrbios mentais e como meio de vida para os psicólogos. Então, criaram, na época, os médicos e o grupo ligado à saúde, o Instituto Nacional
de saúde nos Estados Unidos, que, na verdade, é baseado no modelo doença e não saúde. Né? Até eles dizem que o nome está errado, que deveria ser de doença e não Instituto de Saúde. Que, logicamente, trouxe muito reconhecimento feito através das patologias que foram estudadas. O modelo doença não é para ser descartado, obviamente, porque ele trouxe muito lucro para o conhecimento, pela compreensão e terapia de pelo menos 14 distúrbios que antes não eram, que eram considerados intratáveis. Então, esses estudos foram muito satisfatórios para sintomas e remissões das doenças. Em contrapartida, a outra parte que a psicologia deveria também estar se dedicando, que era melhorar a vida das pessoas, estimular os indivíduos dotados, ficou em terceiro, segundo plano, né? Eles só se importavam com aquilo que vinha de doença e o ambiente onde a pessoa vivia e tratando só já as causas que apareciam e não a prevenção. Então, por favor, como foi falado aqui, a necessidade de prevenção é, hoje, um dos pontos mais importantes que a medicina está tentando se dedicar. Né? Naquela época, na convenção da Associação de Psicólogos Americanos, em 98, a prevenção foi um focar sistêmico nas construções de competência, e não de corrigir fraquezas. Então, as pesquisas de prevenção desvendaram capacidades humanas, suas forças e virtudes, que é justamente onde se baseia a psicologia positiva, funcionam como um para-choque contra a infelicidade e as desordens psicológicas, e pode ser a chave para a resiliência. Os melhores terapeutas, eles não ajudam só a curar. Só os sintomas, eles ajudam a construir forças e virtudes. Então, a psicologia positiva começou a ver o que faz um ser humano melhor. Que isso é uma forma de prevenir, ou uma forma de trazer a pessoa que eventualmente está doente, qualquer doença que seja, para um lado que ela encontra forças e virtudes que ela tem dentro dela e que ela às vezes não se dá conta. Então, a coragem, o otimismo, as habilidades interpessoais são as forças. A disposição futura, a fé, o trabalho ético, a resiliência, resiliência é quando, por exemplo, o chorão, né? O chorão é uma árvore que, quando bate a tempestade, ela se curva toda. Só que passou a tempestade, ela volta para a forma original sem se quebrar. Então, o homem também tem resiliência. Ele é atingido por doenças, por guerras, por mortes de parentes. Então, eles realmente, naquele primeiro momento, a gente se curva, a gente se abate, a gente se aborrece, a gente eventualmente até se deprime, porém, a gente pode sim, quando tem estruturas internas fortalecidas, voltar, depois de algum tempo, para aquela posição original de alegria, de felicidade, de buscar satisfação na vida, enfim. Então, a resiliência é muito importante. Isso foi estudado pelo Mihaly, que ele viu que no pós-guerra ele era criança ainda, e que tinham pessoas, que tinham cultura, pessoas que tinham condição financeira, pessoas bem posicionadas, com o caos da guerra, elas ficaram totalmente quebradas. Elas não tinham ânimo, elas ficaram desesperançadas, e, no entanto, pessoas que não tinham cultura, pessoas que não eram as pessoas, vamos dizer, líderes no grupo, nem nada, essas apresentavam alguma coisa dentro delas, muito forte e importante, que conseguiu trazer esperança, organização social, firmeza e compaixão, ajudando as pessoas a se reorganizarem no pós-guerra. Então, não tem nada a ver com condição nem financeira, nem com cultura, nem nada. É um estado interno que essas pessoas apresentavam. Logicamente, também temos a força da esperança, da honestidade, da perseverança e capacidade de flow, que é a pessoa se dedicar a um trabalho que lhe traga prazer, que exige uma certa dificuldade, mas que ela faz, e muitas vezes vocês já viram isso, começar um trabalho, vocês se aprofundam tanto que vocês esquecem o tempo passa a não existir, você está completamente imerso naquilo, você não está pensando se você está doente, ou tem emoções, ou o que está acontecendo lá fora, você está
totalmente imerso numa coisa que lhe traga prazer, e quando você conclui, você tem uma qualidade de prazer completamente diferente do prazer que a gente tem normal, do dia a dia. Por exemplo, está com fome, come, ou está com sede, bebe, ou pequenos prazeres. Por exemplo, é prazeroso comer aquele docinho que a gente gosta, mas o prazer ele é limitado ao momento que você está comendo. Dali meia hora, o prazer já esqueceu. No entanto, o prazer de fazer alguma coisa satisfatória, seja armar um jogo mais difícil, seja escrever uma página qualquer de memórias, de ideias, o que quer que seja que te traga esse prazer mais profundo, este é duradouro e este realmente elicia um bem-estar muito grande. As teorias dominantes hoje não consideram mais os indivíduos como objeto passivo, que responde a estímulos, mas pessoas que tomam decisões, com escolhas, preferências e com a possibilidade de adquirir eficácia e excelência, e sobre influências negativas, logicamente, sentirem-se abandonados e desesperançados. Uma ciência e uma sociedade que se apoie nessa visão pode prevenir muito das desordens emocionais. Tornar mais saudável a vida dos pacientes, uma vez que os psicólogos estão aprendendo sobre o efeito do bem-estar mental sobre o corpo. Não só os psicólogos, como os médicos também. Reorientar a psicologia de volta para a sua negligenciada missão, que é fortalecer pessoas sadias e torná-las mais produtivas. Aumentar o potencial humano. Mais para cima um pouquinho. Isso. Então, as virtudes abaixo são valorizadas, e isso é interessante. Em todas as culturas, praticamente, a gente encontra etnias e religiões também. Que essas virtudes abaixo, elas estão presentes e aumentam a felicidade quando praticadas. Sabedoria e conhecimento, criatividade, curiosidade e mente aberta. Isto é possível fazer tanto a pessoa que está saudável quanto alguém que apresenta alguma doença. Tornar criativo. Eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer aquilo, eu posso criar possibilidades, mesmo se eu estiver condicionado a algumas dificuldades. O que eu posso fazer? Criar ou ter curiosidade e mente aberta para abrir para outras possibilidades, mesmo em condições desfavoráveis. Coragem, bravura e enfrentamento. Não há como se conseguir trazer felicidade para a nossa vida e esperança, logicamente, se a gente não enfrenta a realidade. Isso é muito importante. Nós temos que saber tudo sobre nós mesmos. Em matéria de doença, no caso aqui da ela, e eu vou falar daqui a pouco especificamente sobre a doença, como é importante o enfrentamento, a vontade de saber sobre si, sobre a doença e sobre as suas possibilidades. A humanidade, logicamente, amor, bondade, inteligência social, isso sempre em todas as etnias, religiões, isso é trazido. A justiça, cidadania ativa, responsabilidade social, hoje em dia a gente está vendo que isso está crescendo muito. Né? Nós vemos empresas hoje colaborando, dando incentivos, bancando estudos, bancando sociedades como, por exemplo, também a Abrela, ajudando por responsabilidade social. Né? Não esperando só que venha do governo, mas por justiça. Nós temos condições, nós vamos ajudar. Lealdade, trabalho em equipe, logicamente. Quem trabalha num grupo interdisciplinar, logicamente, sabe o que é trabalhar em equipe. Imparcialidade e liderança. A temperança é o perdão e a compaixão. Isto, e também colocamos aí que as pessoas que perdoam ou são perdoadas, elas têm uma liberdade e uma vitalidade maior, porque um peso muito grande é tirado das costas. Então, essa é uma qualidade muito boa. Perdoar ou ser perdoado, ou entender, né, que já é uma questão de perdoar, e a compaixão. A humildade, a modéstia, a prudência, a organização interna e autocontrole. Eu ponho aqui a organização interna porque é muito importante a pessoa se conhecer, a pessoa ter o diálogo interno. Muitas vezes a gente conversa, às vezes até no consultório com os pacientes, mas você perguntou para você mesmo se isso faz sentido para você?
exclusivo, se isso daí é uma coisa que você adquiriu, você já pensou se isso é bom para você ou faz sentido? As pessoas às vezes não sabem dizer, não, eu não converso comigo mesmo, né? A gente pergunta, mas como não conversa? Ah, não tenho tempo para conversar comigo mesmo. Mas é muito importante você conversar e você saber exatamente como você se sente, tirando o que a sociedade impôs, o que você aprendeu, isso faz sentido ou não para você, né? Então, essa organização interna e que traz também o autocontrole é muito importante. Isso independente de doença ou não, no dia a dia, se conhecer perfeitamente aquilo que para você faz sentido, o que absolutamente não faz é aquilo que você pode ter condescendência. E agora nós chegamos à transcendência, que é a apreciação da beleza e da excelência, a gratidão, ser grato, lembrar de quanta coisa boa você tem conseguido, ou que as pessoas foram ou estão sendo benéficas e atenciosas e fazendo o melhor que elas podem por você. A esperança, que é o tema do nosso trabalho aqui, que não é a última que morre mesmo, ela está sempre presente, ela existe o tempo todo, e ela que faz com que a gente cresça. Porque o tempo todo, se a gente for pensar, a gente está na esperança, a criança, a esperança de ganhar o brinquedo, o outro na esperança de conseguir uma bolsa de estudos, a outra pessoa esperando um remédio, uma cura. Humor e diversão é muito importante trazer o humor para dentro da própria vida e olhar e tentar estar sempre em contato com pessoas com bom humor, e isso pode sim ser melhorado ao longo do tempo. E a espiritualidade? A espiritualidade, qualquer que seja a sua religião, ela é um fator de esperança e ela é um eixo muito grande para a pessoa manter a esperança mesmo nos momentos difíceis. Então, a ELA, né? Nós sabemos que o diagnóstico da ELA certamente inicia muitos sentimentos, tanto no portador, como na família do paciente, como tristeza, ansiedade, depressão, desesperança, no primeiro momento, que ela é realmente impactante. Então, a pessoa precisa digerir aquilo, e, logicamente, não há, por mais que a pessoa seja otimista, que ela receba um diagnóstico e ela, num primeiro momento, não fique deprimida, triste, chateada. Porém, depois de processar, precisa se recuperar do choque e lidar com a esperança. Pacientes que mantêm a esperança acesa, aliás, seja pela cura, se não for pela cura, como os médicos mesmo falaram, hoje a medicina, todo tempo a gente vê progressos, a gente vê não só das células-tronco, como novos medicamentos, novas possibilidades. Então, se não for pela cura em si, que seja por uma melhora muito grande e condição de continuar vivendo com qualidade de vida. Então, a cura hoje, ela, se não é cura, o tratamento ele pode trazer muitas possibilidades. Então, manter a esperança é muito forte, porque dia a dia aparecem novas oportunidades dentro da medicina. O suporte social. Então, a paciente mantém a esperança acesa pelo suporte social. E, pelo que eu vi isso aqui, a Brela, ela dá um ótimo suporte social para as pessoas que têm a esclerose. E isso é muito importante. Então, os pacientes também têm esperança pelo acesso a informações sobre a doença, sobre a realidade. Então, é muito importante a pessoa estar a par realmente da doença e da realidade sobre a doença que ela tem. Né? Não é botar um óculos cor-de-rosa, porque a psicologia positiva não é pensamento positivo, é saber da sua realidade, tentar, através das virtudes e das forças, manter uma qualidade de vida, uma alegria de viver, né? E ser otimista, né? Porque já ficou comprovado que o otimismo, assim como a religiosidade, elas trazem muito alegria e melhora a qualidade de vida mesmo. Baixa a pressão arterial, a glicose, quer dizer, ela tem uma resposta física já comprovada a respeito disso. Então, participação ativa, né?
participação ativa, crenças espirituais, tudo isso é muito importante. A adaptação às mudanças necessárias. Então, quando o médico indica que tem que usar agora um respirador, alguma coisa assim, em vez da pessoa ficar, protelar, não quero, não, adote porque logo em seguida você vai ter um resultado melhor. E também, se você deixa de adotar ou não entra no tratamento com entusiasmo, depois ele pode não ter um resultado tão adequado. Então, acredite, vá, faça tudo o que for de melhor, faça a sua parte. Porque os médicos estão fazendo a deles, as pessoas que cuidam, os cuidadores, os deles, e também existe a parte da pessoa que está com a doença. Depois, viver o hoje. Muito importante viver o hoje, aproveitando a cada momento e ficar feliz. Porque a gente vive no hoje mesmo. O passado é passado, né, como diz um índio americano, né, que nós somos um ponto numa linha e esse ponto é o hoje. O passado é o passado e o futuro nós não sabemos. Ninguém sabe exatamente, nem eu nem ninguém, o que vai acontecer daqui 5 minutos. Né? Hoje eu estou aqui falando com vocês, supostamente eu sou saudável, aparentemente não tenho doença nenhuma, mas pode acontecer alguma coisa na hora que eu sair daqui. Então, a gente não tem que pensar que nós estamos no hoje, vamos fazer o melhor. Pensamos nos futuros, sim, óbvio. Mas não adianta ficar ligado no passado e não adianta se angustiar e ficar ansioso pelo futuro. Vamos viver o hoje da forma mais adequada que pudermos. E a autotranscendência, que é encontrar no belo, na espiritualidade, tudo aquilo que vai dar o subsídio para a gente ficar muito bem e amparados, nós com Deus, nós com os cuidadores, nós com as possibilidades de vermos beleza e trazermos beleza para a nossa vida. Eu sei do caso de uma senhora, por exemplo, que mesmo já tendo perdido todos os movimentos, estava cadeira de rodas, com respirador, e ela ia para a ópera. A cuidadora levava, ela ia, porque para ela, ópera era uma coisa que alimentava, trazia beleza. Então ela ia para a ópera, mesmo com todas essas dificuldades, porque aquilo lhe trazia um bem enorme. Né? Bom, apesar do prognóstico, há tratamento e intervenções para cada estágio da doença. Portanto, é uma doença onde a esperança exerce um papel fundamental. As pesquisas realizadas com pacientes com ela mostram que esses aspectos são vitais para iniciar e manter o otimismo em alta. Inteirar-se sobre a doença com o seu médico. Ou seja, estar com os 2 pés na realidade. Depois, evitar surpresas. Antecipe-se e organize-se em todos os aspectos da vida. Participar ativamente, não só colaborando com os médicos e cuidadores, mas fazer a sua parte, ou focar diariamente no que você pode fazer por você. Tomar medicação e colaborar nos procedimentos, isso é óbvio, né? E da melhor forma possível. E também pensar, quando você está ingerindo a medicação, aquilo está fazendo bem e está trazendo mais vida para você. Tomar o remédio com otimismo e com alegria, sabendo que você tem recursos e que esse remédio vai trazer um bem-estar muito grande e vai, logicamente, fazer parte com que você prolongue esse bem-estar e esse estágio onde você está agora. Escolher todos os dias algo prazeroso para fazer. Seja o prato preferido, assistir a um bom filme, encontrar amigos, cuidar de plantas e animais. Eu não preciso nem falar sobre os animais e a alegria que ele nos dá pelo amor incondicional. Quem puder ou tiver um cãozinho, um gato, ou o que quer que seja, isso é muito importante, até se puder cuidar deles, mais ainda. Né? E com plantas também, porque o maior contato que a gente tiver com a natureza, seja indo para lugares ao redor da natureza, ou tendo a natureza em casa, com plantas e animais, é muito importante. Música também. Ouvir música para quem gosta. Então, isso é trazer positividade e alegria para a própria vida, que isso alimenta a esperança. Se for o caso, participar de pesquisas, porque você vai se sentir muito bem ao contribuir para a compreensão da etiologia, ou seja, como é que a doença se instala, e o tratamento dela. As pessoas que frequentam grupos, pessoas, por exemplo, que toda vez que tem uma reunião elas vêm,
que elas estão inteiradas sobre os progressos da medicina na ELA. Elas participam de pesquisas, se for o caso. Elas realmente estão comprometidas com o seu próprio bem-estar e com a possibilidade de, logicamente, prolongar, como o Steve Hawking, né? Eu acho que no caso dele, acredito que a vontade dele e a mente dele tão produtiva faz com que ele resista, né? Ele tem tanta coisa, a mente dele é tão brilhante que ele continua sendo alimentado para trazer possibilidades para o mundo, né? Com as ideias dele. Eu acho que isso também ajuda a alimentar e prolongar a vida dele. Agora, exercitar diariamente técnicas que proporcionem bem-estar físico e mental, como meditação, que o Dr. Fernando falou, que realmente é muito interessante se puderem fazer um grupo de meditação, reiki, relaxamento, que são coisas que vocês podem receber ou então fazer por vocês mesmos. Procurar manter ativos o interesse para que a vida tenha objetivo e seja significativa, engajando-se em atividades sociais, religiosas, recreativas e intelectuais. Muito importante isso. Não é porque vocês têm um problema e têm dificuldades às vezes, de locomoção que vocês não possam participar, como eu falei daquela senhora que vai à ópera, independente de estar realmente sem possibilidade de se mexer e mesmo com respirador artificial. Escolher uma atividade que produzir o flow, que é aquilo que eu falei anteriormente, de concentração, ou seja, o esforço inicial, concentração e total absorção e dificuldade suficiente para que a conclusão produza prazer genuíno e duradouro. A espiritualidade é uma fonte imensa de esperança. A crença ou fé em Deus, não importa a sua religião, ou como você o conceba. Seja encontrando num templo religioso ou na natureza. Estudos mostram que há uma correlação significativa entre pensamentos e comportamentos positivos e crenças espirituais. Essas pessoas são menos ansiosas e apresentam melhor qualidade de vida. Eu falei bem rapidamente, até não acrescentei mais coisas que eu eventualmente iria falar, porque eu vou falar só um minutinho sobre o título. O título é Prepare-se para o pior, esperando o melhor. Esse título eu tirei de um trabalho nos Estados Unidos, do Instituto Lou Gehrig, que é justamente, que foi dado o nome daquele esportista que o Akari falou logo no começo, e ele é na Columbia University, e este trabalho, com este título, foi feito por um neurologista especializado em ela, que está tratando um colega, também neurologista, e que está com ela. E este neurologista que está com a esclerose, que falou, eu me preparo para o pior. Eu quero saber tudo e o que pode acontecer nos vários estágios ou nos tratamentos, enfim, porém esperando sempre o melhor. Então, a esperança está totalmente incutida nessa frase e que eu acho perfeito. Então, saiba de si, procure saber tudo sobre a doença, intere-se, frequente os grupos, participe, aprenda novas técnicas ou possibilidades que possam te ajudar para você manter a esperança. E agora eu vou ensinar uma coisa para vocês que é simples, que se chama e que pode ajudar bastante. O que pensei no que poderia ajudar para todos, independente das pessoas que se apresentam a ela, ou que os cuidadores, os médicos, ou as pessoas que estão acompanhando aqui. Existe uma técnica chamada imaginação criativa. Que isso todo mundo pode fazer, mantendo a cognição e a vontade de imaginar ou se transportar para algum lugar. Ela funciona quase como uma meditação. E ela traz resultados de relaxamento, de bem-estar. Então, é uma técnica muito simples, eu vou explicar rapidamente como é, que vocês depois podem fazer em casa. O cuidador pode fazer com o paciente, o paciente com o cuidador, amigos entre si. Então, é uma coisa que não está restrita a coisa nenhuma.
Eu primeiro só vou explicar, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Aqui é um pouco barulhento, o local não é tão adequado, mas de qualquer maneira, vocês aprendendo como se faz, vocês fazem sossegados na casa de vocês. Eu vou, logicamente, primeiro pedir para vocês fecharem os olhos, relaxarem. Depois eu vou pedir para vocês imaginarem uma cena e eu vou descrevendo essa cena. E eu vou acompanhando, enquanto vocês vão imaginando. E se chama imaginação criativa. Então, eu vou pedir agora para que vocês sentem de uma forma bem adequada, bem tranquilos, né? De uma forma que vocês se sintam confortáveis, né? Que fechem os olhos. Quem puder respirar de forma mais adequada, eventualmente quem sabe fazer respiração abdominal, porque não vai dar tempo de ensinar agora, mas em um outro momento até posso ensinar. Mas, de qualquer maneira, dê 2 ou 3 respirações bem profundas, relaxe, feche os olhos. Isso. Agora eu vou pedir para vocês imaginarem que estão na beira do mar, uma praia. Uma praia qualquer. É um dia claro, ensolarado, por volta de meio-dia. A praia era dessas praias fechadas, ou seja, ela não tem quase ondas, ela não tem correnteza, nada. Ela é tão tranquila que ela parece uma piscina. Então vocês estão sentados numa cadeira, olhando para o mar ali na frente, sentindo o calor do sol. É uma época que é um calor adequado, gostoso, relaxante. Vocês estão com os pés na areia. Você sente a areia fofa, quentinha, de uma temperatura gostosa. A areia é bem fofa, vocês mexem os pés ali na areia, olhando o mar. E agora, num dado momento, vocês se levantam e vão em direção ao mar. Vão andando tranquilamente. Dia lindo, tem palmeiras ali, balançando, tem uma brisinha gostosa. Aí a areia já começa a ficar mais úmida, mais fresquinha sob os pés. Vocês começam a entrar no mar. Como é uma praia tranquila, ela dá pé até cintura por um espaço muito grande, ela não tem ondas. Então vocês estão tranquilamente seguros ali. Não há correnteza, é uma praia fechada. Algumas crianças brincando na areia, correndo, com baldinho. E vocês estão entrando na água, sentindo agora aquela maciez do fundo do mar, feito um colchão. Em dado momento, mais ou menos com água na altura da cintura, vocês começam a boiar. Boiar. Sentindo o corpo leve, o contato da água, né, que ele vem bem tranquilo. E vocês podem ficar tranquilos, porque não há correnteza, não há onda. Vocês podem soltar o corpo tranquilo e calmamente, sentindo o calor do sol, batendo, aquela claridade gostosa, mesmo com os olhos fechados que a gente sente. E o corpo para lá e para cá. Bem devagar, com aquele movimento bem tranquilo da água. E as palmeiras lá no fundo,
algum barulho de criança gritando de alegria lá na areia. E vocês entreguem completamente a esse bem-estar, soltando o corpo, não pensando nada, só pensando como é gostoso estar aí. Que maravilha, que gratidão de poder estar num lugar tão lindo como esse, que traz tanta paz, sendo energizada pela água, pelo sol. Deus existe, um lugar tão lindo como esse. E obrigado, obrigado, obrigado. E vocês lá deitados. Só tranquilo, sentindo aquele bem-estar como se estivessem sendo ninados pela praia. E fico assim durante algum tempo. Lá longe, passou o avião. E agora, vocês devagarinho vão tentando sair da água, vocês estão lá na praia. Ficam de pé, a água batendo pela cintura, sentindo o fundo do mar. Gostoso, de repente passa um peixinho brilhante por perto. E vocês vão saindo devagarinho, sentindo que vocês estão mais relaxados, mais energizados. Devagarinho saindo, andando devagarinho, pisando na areia mais úmida. Bem devagar, voltando para o seu lugar de origem ali, perto do guarda-sol, da sua cadeira. Agora sentindo aquela areia mais quentinha, fofinha. E vou andando, olhando, agora ao contrário, do mar para a orla, olhando os coqueiros, aquela paz total que você já conseguiu lá, você olha ali também. E aí você chega devagar na sua cadeira, se senta, e agora olha ao contrário novamente, da sua cadeira para o mar, e tem aquela vista maravilhosa. Você agradece, e devagarinho, você se mexe, aqui e agora, voltando para a sala, abrindo os olhos. E muito obrigada. Muito obrigada, doutora Leila. E agora, antes de